Fala pessoal, sejam bem-vindos ao RCE Talks, a iniciativa da RCE Digital que leva as últimas tendências de comunicação até você. Gestor de marketing, gestor de RH, líder de projetos, diretor criativo, enfim, se você trabalha com comunicação, esse momento é para você. No episódio de hoje, a gente recebe a Ana Paula da Mata, que é gerente de sustentabilidade do grupo HDI, mas que tem uma formação muito ampla, que envolve marketing, comunicação digital, impacto social e economia circular. Ela está aqui para falar um pouco sobre o conceito de cultura corporativa e entender como a cultura de uma empresa e a forma como os colaboradores interagem com ela pode trazer transformações reais no desempenho e resultados de qualquer negócio. Ana Paula, obrigada pela presença. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. A gente bateu um papo super gostoso agora há pouco, né? Sim, foi ótimo. Vamos continuar aqui. Vamos falar então sobre cultura corporativa? Vamos lá. Como implantar isso numa empresa? Né? De onde surge? Quando que dá aquele start, assim? Não, a gente tem que ter uma cultura. Bom, uma empresa não vive sem uma cultura, né? Então, o start é quando uma companhia nasce mesmo. Você vai formar uma companhia, você automaticamente cria uma identidade ou deseja criar uma identidade para essa companhia, porque a cultura corporativa nada mais é do que a identidade de uma empresa. Então, a empresa foi criada, automaticamente você precisa pensar no desenvolvimento de uma cultura corporativa. Isso vai acontecer exatamente no mesmo momento que você cria a companhia? Provavelmente não. Você cria a companhia, faz toda aquela correria para que ela efetivamente funcione, começa a contratar os colaboradores e aí então você começa a se preocupar com o tipo de ambiente que você vai ter ali, a identidade daquela companhia e aí vem as famosas discussões sobre desenvolvimento de cultura corporativa. Você tem um currículo acadêmico muito bacana e isso eu acho que impacta diretamente, né? No seu dia a dia hoje, assim. Ajuda bastante, ajuda bastante. A minha formação é comunicação corporativa, eu sou formada em relações públicas, tenho um MBA em marketing, acabei me envolvendo muito em responsabilidade social corporativa por paixão, um propósito de vida mesmo. Então, fui trabalhando responsabilidade social corporativa dentro das companhias por onde eu passei. E conforme essa pauta também foi crescendo no país, eu fui me apoderando dela e trazendo discussões mais consistentes para as companhias de forma mais estratégica também, porque responsabilidade social corporativa é estratégica. Até que veio o grande boom da sustentabilidade, muito impulsionado pelo ESG, né, porque a gente fala muito de dinheiro em ESG, muito de investimento. Então veio puxado pelos stakeholders a agenda de sustentabilidade. E aí eu aproveitei esse embalo, né, de discussões mais técnicas, de cursos chegando, de discussões numa mesa de board mesmo, de executivos. E aí fiz, então, um aprimoramento ali nos meus estudos, e aí eu fiz a transição de carreira, efetivamente, para a área de sustentabilidade, que tem tudo a ver com cultura também. Sim, bastante. Acho que tem vários assuntos que estão totalmente ligados, né, à cultura da empresa. Porque é como a empresa vive, como a empresa pensa e tudo mais. E hoje em dia, a sustentabilidade, como a gente fala de ambiental, social, governança, ela é o dia a dia também, né? Como a gente vai cuidar dos nossos negócios, como a gente vai olhar para os nossos stakeholders, como a gente vai tratar cada um deles. E isso faz parte da cultura corporativa também. Então, automaticamente, mesmo na área de sustentabilidade, não mais na área de marketing e comunicação, que foi onde eu vivi praticamente até o momento a minha vida corporativa, ainda assim eu estou muito atrelada às discussões de cultura, que faz todo sentido, para auxiliar a companhia a viabilizar esse ambiente, essas discussões, essa identidade desejada dentro da empresa. A cultura de uma empresa, ela impacta diretamente na longevidade da companhia? Sendo a cultura corporativa a identidade de uma companhia, essa identidade vai acabar extrapolando as paredes do seu escritório, né? Isso vai transbordar para fora da empresa. E, automaticamente, isso tem que estar muito ligado ao seu plano estratégico da companhia, né? Porque uma coisa
anda com a outra. Você não consegue fazer um plano estratégico muito distante da sua identidade corporativa, que é a cultura. Então, isso tem que estar muito atrelado. Automaticamente, ao pensar no seu plano estratégico, ele está voltado para os seus stakeholders. Como é que você vai efetivamente trabalhar com fornecedores? Qual é o seu plano estratégico para com eles? Como é que você vai trabalhar com seus clientes? O que você quer exatamente ali? Como é que você vai trabalhar com os colaboradores para que essa identidade transborde para fora da companhia do jeito que você gostaria, né? Se você tem tudo isso muito amarrado, a identidade da sua companhia com o seu plano estratégico, e isso reverbera no dia a dia do seu ambiente corporativo, nos comportamentos dos seus colaboradores, você tem uma longevidade você vai mirar uma longevidade muito mais tranquilamente, porque tá tudo caminhando certinho. Quando você tem as coisas muito descasadas, sua identidade está indo para lá, sua estratégia corporativa para cá, e isso transborda as paredes da empresa, fica uma coisa desconexa, os seus stakeholders vão sentir, fala, pera lá, a empresa está falando uma coisa, mas no dia a dia é outra. Isso vai acabar também gerando um certo desconforto em clientes, em fornecedores, em parceiros de negócios, em distribuidores, né, do que você faz. Então as pessoas começam a duvidar também. Será que essa empresa sabe para onde ela está indo? Eles se sentem inseguros, automaticamente eles começam a olhar mercado. Então, essa longevidade que depende dos negócios sendo feitos, ela acaba ficando um pouco estremecida. Então, sim, tem tudo a ver. Deve ser um desafio muito grande, né? Você conseguir implementar a cultura corporativa com tantos cargos diferentes e níveis de instrução. A gente estava até conversando agora há pouco, né, batendo um papo sobre sustentabilidade e como isso é aplicado, né, na vida das pessoas. Como que é esse desafio? Como que você enfrenta isso? Por si só, a cultura já é muito difícil de ser implementada. Mesmo que você tivesse muitas pessoas iguais, da mesma faixa etária, ainda assim seria muito difícil. Porque você tem que pensar que a identidade corporativa, a cultura corporativa é a identidade corporativa. A identidade corporativa é feita por essas pessoas que estão dentro da companhia. Só que eu tenho uma história de vida, você tem outra. Então, automaticamente, você tem 100 funcionários, vamos supor, são 100 pessoas diferentes, que olham para a vida diferente, que trazem conversas, ideias diferentes e comportamentos diferentes, né? Então, por si só já é um bom desafio, mesmo que você tivesse todo mundo meio que num padrão. Quando você chega nos dias de hoje, que a gente tem um mundo corporativo muito diverso, isso ainda fica mais desafiador. Mas é um desafio bom também, né? Porque quanto mais ideias diferentes você tem no ambiente, quanto mais comportamentos complementares, por exemplo, mais rica vai ser a sua discussão, a sua formação de identidade. Então isso não é ruim. Ele pode ser um pouco mais desafiador, sim, tá? Mas você tem que sempre lembrar que a escuta ativa com o colaborador, com os seus stakeholders no todo, é muito importante. Porque a partir do momento que você conhece os seus stakeholders, conhece o seu colaborador, que é no dia a dia quem vai fazer mesmo a sua identidade acontecer, corporativa, mais você vai saber como exatamente preparar este plano de desenvolvimento de cultura. Quando você não conhece o seu colaborador, o que ele pensa, como ele age, como ele vai enfrentar algumas situações que você vai trazer para ele, o que ele imagina sobre determinado tema, aí fica um pouco mais difícil mesmo. É importante saber ouvir, né? É importante saber ouvir, a empresa precisa ter ferramentas também para ouvir, né? E saber o que fazer com o que você vai ouvir. Porque você pode ouvir e não fazer nada com aquilo, né? A gente conhece casos da empresa, vai lá, faz pesquisa, mas efetivamente não faz nada com o resultado daquela pesquisa. Então, é o que eu converso muito com as pessoas, né, do mundo corporativo. Você quer fazer uma pesquisa? Muito legal. O que você vai fazer com as respostas que vão vir? Isso é mais importante do que efetivamente fazer a pesquisa. Né? Então, a empresa também tem que estar aberta a colher essas informações e falar, tá bom,
O que a gente faz agora com toda essa riqueza que a gente tem na mão? Como é que a gente vai usar tudo isso, todas essas ideias diferentes, esses comportamentos específicos, a nosso favor e desenvolver essa cultura corporativa em cima disso? Porque a cultura vai vir dessas pessoas, elas precisam acreditar no que está sendo dito, né? Isso é muito relevante. Se você tem um colaborador que não acredita naquilo que você está trazendo como uma cultura desejada, ele não se identifica, né? Ele vai olhar e falar, poxa, isso aqui não faz sentido para mim, não quero estar nesse ambiente, né? Então é importante você ter essa escuta, mas saber o que fazer também com o que você coletou nessa escuta. É um ótimo ponto, né? Sim. A gente falou agora sobre diferenças, né, de pessoas. Vamos falar sobre diferenças de geração, né? Legal. A Gen Z. E aí, Sim. é o grande desafio do momento. Muito se fala, né, da Sim. geração Z. Eu acho que toda geração é diferente, né? A gente tinha os baby boomers, meus pais, por exemplo. Depois os millennials, que é a minha faixa etária. E agora a geração Z. E se você for olhar, por exemplo, eu olho para os meus pais, a gente tem uma diferença muito grande também de pensamentos, né? Então, as diferenças de gerações, elas sempre existiram. Tá muito em pauta agora? Sim, tá muito em pauta. O que eu acho ótimo, tá muito em pauta. Será que a gente está muito impactado porque está mais evidente? Porque sempre foi assim. Ou tem alguma particularidade, assim, que é mais desafiadora nessa geração? O que você acha? Eu acho que é uma geração que veio também para desconstruir algumas coisas, né? Eu acho que o Millennium ele conseguiu chegar até um determinado ponto, ele veio para questionar algumas coisas, mas ele ainda seguiu um certo padrão dos pais, né? Dos boomers. A geração Z, ela é mais questionadora. E eu acho isso muito legal no ambiente corporativo. Enriquece, porque né? enriquece, e o ambiente corporativo às vezes precisa de uma sacudida também, sabe? E o mais interessante, que eu acho que são cases de sucesso que a gente vê de cultura, é quando a companhia sabiamente sabe usar ferramentas certas para misturar esses pensamentos, para aproveitar tudo que é muito legal de cada geração. Porque toda geração tem uma coisa muito legal a ensinar. A gente precisa saber identificar isso. Então, por que não, num projeto, colocar pares de gerações diferentes? Obviamente que você tem que preparar esse ambiente. Não pode ser um choque a ponto das pessoas não quererem escutar um ao outro. A empresa precisa se certificar que a estrutura que ela está oferecendo é uma estrutura saudável de discussão, de troca de ideias. Isso é muito relevante. Mas por que não colocar essas pessoas para uma discussão, né? É importante a gente ter a experiência do boomer. É super relevante. Ele traz histórico, ele traz coisas que funcionaram e que não funcionaram, ele traz alertas relevantes. E o Gen Z, que é o jovem que está chegando no mercado de trabalho, ele vem cheio de ímpeto, de novas ideias, de inovação, e isso é muito legal também. Quando você junta esses conhecimentos, não tem o porquê dar muito errado, se você tem, obviamente, um ambiente de escuta e de troca muito positivo. E se a empresa também souber o que fazer com isso. Olha que valor importante, né? Essa questão da escuta, da flexibilidade, né? Sim, eu não vejo, muito se fala, né? Ai, não, porque são gerações muito difíceis de se conectar. Eu não acho, eu acho que a gente pode ter uma conexão muito rica se a gente souber conectar essas pessoas. Não é assim, agora você tem que conversar com um Gen Z porque ele é inovador, você não é. Né? Esse desmerecimento também pode trazer uma situação prévia que não é necessária. Né? Imagina uma pessoa, um boomer chegando e falando, poxa, então eu não sou inovador, só é inovador quem é jovem. Né? Não pode rotular, né? Esses rótulos precisam cair, sabe? Eu acho que assim, olha, a gente vai usar a sua experiência, que já tem anos de carreira, né? Que tem todo um conhecimento, com uma cabeça
que vem diferente, que vem trazer inovações que a gente ainda não conhece. Né? Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado em como preparar esse ambiente para receber essa discussão que é rica, sim. As empresas precisam, acho que não é nem só as empresas, né? As pessoas precisam parar com essa rixa de, porque uma geração é assim, porque outra geração é assado. Todas as gerações são diferentes, a gente precisa entender qual é a riqueza de cada uma delas e como a gente vai unificar isso para o mundo corporativo. Perfeito, muito bom. O pessoal da produção falou sobre um filme, enquanto a gente estava falando sobre a pauta e tal, O Estagiário, Sim, com o Robert De Niro. Sim. Eu não assisti, mas vou assistir, preciso assistir. Fiquei super curiosa, né, que além de ser muito divertido, né, traz muito bem toda essa dinâmica, né, dos conflitos geracionais. Vou te dar um spoiler. Tá, não, pode mas dar assista, todos, não, eu vou assistir, eu não me importo, é muito bom. Pode falar assim. O filme mostra uma executiva jovem, que eu acho que é incrível também, porque mostra uma posição de liderança feminina, então isso já é muito relevante no filme. E ela é uma executiva à frente de uma grande companhia, de uma marca, e ela está sempre buscando crescimento. Então, é bem o perfil mesmo de um grande executivo. E ela é impetuosa, ela vai em busca, enfim. E aí ela recebe um estagiário, que é um senhor já aposentado, buscando ali uma recolocação, porque ainda tem isso também, né? As pessoas se aposentam e elas ainda têm muito gás para trabalhar. Então elas acabam voltando para o mercado de trabalho. É bem natural acontecer. E ele vem para ocupar essa vaga de estagiário. E ele é um senhor já casado, com filhos criados, com netos e tal. E aí ele traz essa beleza da experiência para uma executiva jovem, que arrisca muito, né? Que não consegue, muitas vezes, pela correria, enxergar o todo do jeito que ela deveria enxergar. Então, eles têm trocas muito valiosas ao longo do filme. Fica aí a dica, então, né? Fica super a dica. É um filme incrível. Eu já assisti mais de 5 vezes. Eu adoro. São ótimos atores, inclusive, né? Mas a temática é realmente muito válida. E mostra essa questão geracional, que quando você sabe tirar exatamente o melhor de cada um, você tem o melhor cenário corporativo. Né? Então ele ajuda muito ela a enfrentar algumas situações, inclusive na vida pessoal, né? Que ele traz essa sabedoria que o boomer tem e que a gente não pode descartar, né? Sim. Então eu acho que é um excelente filme. Maravilha. Preciso assistir. Quando uma empresa decide que é a hora de mudar a cultura, é fácil identificar isso no ambiente corporativo? Como que é esse processo? E como que é a construção dessa nova cultura? A cultura pode ser mudada por vários motivos. Né? Ela pode ter uma mudança por posicionamento estratégico da companhia. Pode acontecer. A gente sabe que as empresas, normalmente, elas giram em ciclos estratégicos de 3 a 5 anos. Então, é natural que os ciclos estratégicos mudem. Se eles mudarem muito, drasticamente, é preciso repensar também o que isso traz para a cultura, porque às vezes você vai ter que ter algumas alterações ali de comportamentos desejados, crenças, valores, então é relevante. Entendi. Mas você também tem situações como a gente passou recentemente no ambiente de trabalho, que é a compra de uma empresa. Né? Então, se eu estou comprando uma nova companhia, eu estou recebendo também os colaboradores dessa companhia comprada, eu preciso entender como é que era a cultura lá. Qual é a cultura deste novo momento? Eu não posso pegar a cultura que existia na minha companhia e sobrepor como se nada tivesse acontecido para quem está chegando. Do mesmo jeito que eu também não posso pegar a cultura de quem está chegando e sobrepor na cultura que já estava existente. Eu preciso trabalhar uma cultura nova para essas pessoas todas que estão chegando na companhia, né? As que já estavam e as que estão chegando. Então é como se fosse, não é exatamente uma unificação de cultura, porque você não vai pegar uma coisa da outra junto com fazer um mix, não é isso, né? Vem o processo de escuta, né?
Então, vamos escutar essas pessoas de novo, vamos entender quais são as crenças, quais são os valores, como é que isso transborda no comportamento do dia a dia. Qual é o meu posicionamento estratégico agora que eu comprei uma outra companhia? Tá casando? Se tá casando é mais fácil, mas se não tá casando, o que eu vou trabalhar aqui para juntar a identidade dessa minha companhia com o que eu preciso no negócio? E aí você vai fazer esse novo movimento, essa reconstrução de uma nova identidade, então com todos esses colaboradores juntos. Então não é só a mudança estratégica de direcionadores estratégicos, mas também esses movimentos de compra e vendas de companhia, mudanças drásticas de mercado podem fazer com que você também mude, para que você também precise mudar a cultura de uma companhia. Então, tem vários movimentos. É fácil identificar? Se você tiver esse checklist, olha, se eu comprei uma empresa, se não sei o quê, é um tanto quanto fácil saber que você precisa trabalhar ou que você precisa estar atento se a cultura casa. Esse é o primeiro passo. E aí sim você vai começar esse trabalho. Aí você vai fazer a escuta, entender se precisa fazer realmente essa alteração. Mas não existe uma receita de bolo, tá? Não é uma coisa que você vai lá no Google, pesquisa e simplesmente faz um checklist, né? Porque você tem pessoas muito distintas dentro da companhia, em mercados distintos, com realidades distintas, né? Então, é importante você ter realmente uma escuta ativa e saber para onde você quer ir, né? Qual é a identidade que eu quero efetivamente construir para esta companhia, para este CNPJ. Como é que eu quero que as pessoas enxerguem a minha companhia? Isso é muito relevante. Por isso até que eu acho que sustentabilidade, que é a cadeira que eu estou hoje, ela está muito atrelada a esse assunto de cultura, porque é um trend topic, né, a sustentabilidade. Sim. E agora a gente está muito nisso. Como é que os stakeholders estão entendendo esse movimento de sustentabilidade dentro da minha companhia? Né? A gente está endereçando, não está endereçando? O que a gente está endereçando? Isso também vai trazer um novo movimento de cultura para a empresa, porque eu preciso que eles enxerguem a minha companhia de um determinado jeito, com relação aos temas de sustentabilidade. Então, eu preciso auxiliar também a minha área responsável pelo desenvolvimento da cultura a colocar isso na cultura da minha companhia, né? Então, esse trabalho também funciona muito legal. Eu vou trazer um ponto muito relevante aqui. Eu disse a área que é responsável por desenvolver essa cultura, mas eu não disse a área responsável pela cultura. Por quê? Muitas empresas falam, e quando eu digo empresas, são os colaboradores, obviamente. A cultura é um problema do RH. Não é verdade. Cultura é um problema de todo, e não é um problema, né? Cultura é um assunto, é um tema a ser endereçado e cuidado por todos os colaboradores. O RH, obviamente, é o facilitador. O RH é quem vai organizar, quem vai puxar aquele tema, mas ele não é o responsável pela cultura. O responsável pela cultura somos todos nós, colaboradores daquela companhia. Por isso que precisa estar muito clara qual é a cultura, né? Sim, precisa. Qual é a dica que você dá, então? Mais uma dica, né? Além dessa questão da escuta, que é tão importante, da flexibilidade. Tem mais alguma dica extra para os líderes, né? Que estão aí engajados nesse papel de implementação da cultura na empresa, né? Claro que é um papel de todos, mas para quem está ali liderando o processo. Eu vou dividir em duas partes a minha resposta. A primeira é que a companhia precisa ter em mente que a liderança é peça fundamental no desenvolvimento da cultura. Porque é ela que vai passar o dia a dia, os direcionadores para os colaboradores, né? Então, é importante que a empresa, que os grandes líderes, os executivos da companhia entendam principalmente que a média liderança é um papel fundamental nesse processo. É ela que está no dia a dia com o colaborador.
É ela que vai sentar com o time para falar de identidade, de valor, de cultura, de comportamentos esperados. É ela que vai identificar se precisa tracionar um pouco mais ou um pouco menos. É ela, a média liderança, que vai saber qual é o funcionário que está mais colado com a cultura e qual não está. E esse que está mais colado, será que ele pode ser um embaixador? Isso é a média liderança. Então, a empresa precisa entender que a média liderança é uma força muito relevante no desenvolvimento de uma cultura. E aí, a minha dica para a média liderança, que é quem efetivamente vai fazer isso acontecer, é esse cuidado da escuta. É essa percepção do dia a dia. A minha empresa está falando para eu ir ali, para eu ir para aquele lado. A gente está conseguindo chegar lá? O que está faltando? Quem são os meus apoiadores? Quem está mais comprado ou quem está mais próximo do que é esperado? Aquele que está mais distante, por que ele está distante? Como eu trago essa pessoa para mim? Como eu trabalho essa questão dos comportamentos esperados com ela? O que falta no dia a dia? Se eu tenho como um comportamento esperado o trabalho em equipe, eu, média liderança, estou conseguindo fazer um trabalho de equipe, não só dentro da minha equipe, entre as pessoas, mas da minha equipe com outras equipes? Se o comportamento é trabalho em equipe, eu também estou falando de equipes com outras equipes. Sim. Né? Então, a gente tem um cascateamento, né? Os executivos, eles estão ali pensando, poxa, nosso planejamento estratégico está aqui, então a gente precisa de uma cultura assim, para fazer isso daqui acontecer, legal. Vamos descer isso para a média liderança, é meio que um walk the talk, sabe? Você não pode falar uma coisa, mas fazer outra. Os executivos também estão sendo observados, eles precisam ter essa ciência. Porque a média liderança está olhando para eles, tá? O cara está fazendo exatamente o que ele está me falando para fazer. Então, isso é relevante. Chegou na média liderança. A média liderança está comprada? Esse é o primeiro ponto. Ela sabe efetivamente para onde a companhia está indo, qual é a cultura desejada e como ela chega lá? Isso tem que estar claro para a média liderança. E a média liderança vai fazer esse spray, vai entrar no dia a dia, vai falar com os colaboradores, desde o especialista até o estagiário. Desde o especialista financeiro até o atendente de call center. Então, como é que a gente trabalha também e dá mecanismos e dá ferramentas para a média liderança? A média liderança, ela tem que estar muito fiel à cultura. Porque não adianta ela falar também, olha, gente, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, ser colaborativos e não sei o quê. E no dia a dia, quando você for colaborar com outro time, essa mesma média liderança falar para você, não, você tem que me entregar o seu trabalho, não é para você ficar pensando em ajudar os outros. Mas espera lá, o funcionário se perde. Ele fala, mas espera lá, o comportamento é que eu troque, que eu trabalhe em equipe, mas quando eu estou indo trabalhar em equipe, tá falando que não é para eu fazer isso? Aí o funcionário se perdeu. Se ele se perde e não sabe qual é exatamente a cultura desejada ou quais são as ações que ele tem que fazer para aquela cultura acontecer, a sua cultura não vai ser formada. Então, é relevante que você tenha todos os elos, né, de dentro da companhia, trabalhando, obviamente, para um mesmo objetivo, mas que todo mundo esteja ciente do que está sendo feito, para onde a gente está indo. Obviamente que são discussões diferentes, níveis diferentes de discussão, as informações são distintas, sim, são, cada um no seu nível de informação, mas todo mundo tem que estar sabendo e indo para o mesmo lado. Então, vou deixar essas dicas aqui. Valiosíssimas. Por isso que a comunicação interna tem que estar afiada também, né? A comunicação interna tem que estar muito afiada, ela tem que andar muito com o planejamento do pessoal de recursos humanos. É importante que eles saibam exatamente o que é esperado, né? Então, essa construção toda, quando eu era ainda da área de comunicação interna,
cuidava de comunicação interna, e tenho cases muito bacanas na minha carreira também, que é como se a gente... Às vezes eu falava que eu parecia mais da área de recursos humanos do que da área de comunicação, porque eu sentava com os executivos de recursos humanos, com os meus pares de recursos humanos, e a gente fazia brainstorming, a gente trocava para entender, tá, mas por que tem que ser assim? O que está por trás desse valor desejado? A área de comunicação interna, ela precisa desse entendimento aprofundado. Não é um briefing de 5 páginas que vai fazer a comunicação interna saber exatamente o que ela tem que fazer num projeto de cultura. É uma construção única. As áreas precisam sentar para discutir. Não é só passagem de briefing num forms, né? Tem que conversar, tem que trocar, tem que ir para a lousa, desenhar na lousa juntos. É uma discussão, e é uma discussão rica, uma discussão gostosa, né? E que enriquece todo mundo, né? Então, a comunicação interna, sim, precisa estar muito ciente, mas essa coisa do fazer junto, sabe? Do estar ao lado da área de recursos humanos e construir isso juntos. A parte colaborativa tem que estar também ali, né? E colaboração sempre está em toda cultura corporativa. É muito raro você ver uma cultura corporativa que um dos itens desejados não seja colaboração, porque sem colaboração uma companhia não anda. E também não pode ser só na teoria. Não pode ser só na teoria, isso tem que estar na prática. Então, um bom projeto de cultura começa com uma colaboração entre as áreas envolvidas, né? Recursos humanos, comunicação interna e outras áreas também viabilizadoras, que pode ser, por exemplo, como é o meu caso. Eu sou uma área de sustentabilidade, mas eu sou uma área viabilizadora da cultura da minha companhia. Então, chama essas áreas viabilizadoras, constrói junto. Essa colaboração, que faz parte da cultura, precisa vir desde o começo do projeto. Ana, adorei o bate-papo. Obrigada! Nossa, informações assim valiosíssimas. Obrigada mesmo. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. É um tema que eu adoro. Então a gente poderia ficar horas aqui discutindo, porque é um tema muito valioso, muito estratégico e muito enriquecedor também para a companhia. Então sempre vale a pena discutir. A gente sabe que tem bastante coisa na internet, tem muita gente falando sobre cultura, tem ótimas dicas por aí, mas é um assunto que sempre dá para a gente trocar mais, trazer inovação, falar o que está sendo feito. Então é uma pauta que está sempre em alta. E tem muito assunto. E você vai voltar aqui, né? Pode me convidar que eu volto. A gente vai sim. Obrigada, viu? Imagina, obrigada a vocês. Obrigada a você também que acompanhou aqui o nosso papo. E quero aproveitar para te convidar a continuar assistindo a todos os conteúdos que estamos produzindo nesse espaço, o RCE Talks. Esse é o seu espaço de debate de ideias, aprendizados e discussão sobre o que há de mais relevante no mercado de comunicação corporativa. Um beijo! E até a próxima. Tchau, tchau.